Resenha do artigo Emaranhados Teóricos, as práticas formativas no PIB de Ciências, experiências estéticas para iniciação à docência, de Robson Simplício de Souza e Valéria Guislotti Yared, publicado na revista de ensino de biologia da Isbenbil, por Diego Marques da Silva. Nessa resenha, temos o objetivo de compreender contribuições possíveis do artigo analisado para a aplicação do PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, de Biologia da Universidade Federal da Grande Dourados, a UFGD. Esse trabalho foi proposto como tarefa inicial de estudos do projeto, em que cada membro da equipe ficou responsável por fazer a análise e a resenha de um artigo publicado no dossiê temático PIBID e Residência Pedagógica, as disciplinas Ciências e Biologia na relação entre escola e universidade, da Revista de Ensino de Biologia da Associação Brasileira de Ensino de Biologia, a Isbenbil. Em seu resumo, o artigo em análise é assumido pelos autores como um ensaio teórico. Porém, a leitura do trabalho revelou o texto como algo mais próximo a um relato de experiência com o PIBID de Ciências da Natureza ocorrido na Universidade Federal do Paraná. Os autores afirmam que partiram das ideias apresentadas em Krenak 2020, para pensar, enquanto coordenadores de área, em uma proposta de formação inicial docente que transcendesse o cognitivismo clássico e que trouxesse o corpo para o centro da discussão, com a intencionalidade de fomentar a sensibilidade em relação ao que se experiencia na formação em ciências e do professor em ciências. Os autores dizem: é dentro desse contexto que procuramos associar a experiência estética via a indissociabilidade entre ciências e artes, pois o estético tem condições de associar os sentidos e a imaginação, de modo a promover um autoconhecimento capaz de sensibilizar para novos princípios éticos. Para Ehrman, um trabalho de 2018, a ética assume uma dimensão afetiva impulsionada pela estética. Ao final da introdução, os autores se antecipam ao concluírem que, com essas experiências vivenciadas no PIBID, seria cabível advogar pela estetização da educação em ciências. De acordo com os autores Souza e Yared, a compreensão do mundo advém da nossa conexão visceral, isso é, dos engajamentos corporais com o mundo da vida, como diria Russell. Portanto, a estética é a base para a relação que temos com o mundo, que também é cognitiva, ética e política. Para esse entendimento é preciso, segundo Ehrman, num trabalho de 2010, libertar o termo estética do seu vínculo exclusivista de estudo do belo e da arte, que remete ao século XVIII, e partir em direção a um alargamento a toda a dimensão da sensibilidade e não estritamente a beleza, como foi a marca do desenvolvimento histórico dessa categoria conceitual, que é a estética. Certo? Desse modo, a experiência estética trata do acontecer perceptivo pela mobilização dos sentidos corporais ao que se mostra fenomenologicamente no e do mundo, em um enredamento entre o estranho e o familiar, que nos provoca a uma disposição interpretativa típica de um diálogo em busca de consenso sobre o que se experiencia. Com isso, os autores afirmam que a experiência hermenêutica é especialmente importante à educação em ciências, uma vez que a experiência estética é desencadeadora de compreensões do mundo. Assim, o PIBID de Ciências da UFPR contou com 24 bolsistas, 3 supervisores e 2 coordenadores de áreas que se reuniram semanalmente durante 12 meses, entre abril de 2023 e de 2024, para estudos de textos que embasassem essa postura teórico-metodológica. O intuito seria de fomentar perspectivas fenomenológicas e hermenêuticas que colocassem em suspensão o método cartesiano e que estabelecesse uma atitude estética, curiosa e potencialmente criativa com o mundo.
Os caminhos teóricos e metodológicos, ao se pautarem nesse referencial, buscam a experiência direta, corporificada, vivida em um nível chamado de pré-reflexivo ou pré-objetivo. A ideia de um nível pré-reflexivo ou pré-objetivo remete ao nível da experiência do ser no mundo que é anterior à linguagem. Souza e Yared ainda citam Ingold em dois trabalhos, um de 2017 e outro de 2020, ao explicarem que o conhecimento de uma geração para outra não é passado pela transmissão de representações, sejam elas numéricas, gráficas ou verbais. O processo dá-se por uma educação da atenção, na qual o iniciante copia os movimentos corporais do mais experiente. Nesse processo de cópia ocorre o improviso e a criatividade, ou seja, é muito mais um movimento de redescoberta dirigida, de repetidos movimentos, do que uma adição por camadas. Os autores também recorrem a Merleau-Ponty, num trabalho de 1999, ao afirmarem que o engajamento com o mundo propicia compreensão e aprendizado e não a conceitualização do mundo que propicia o envolvimento, pois o mundo não é o que penso dele, e sim o que eu percebo e como eu vivo. Souza e Yared contam que os movimentos experienciais da iniciação à docência promovidos no PIBID de Ciências da UFPR, a partir dessas posturas teórico-metodológicas, foram de diálogo, de atitude ética com o ambiente escolar e de iniciação à docência. As experiências de diálogo foram iniciadas pelo questionamento ao que significa ser professor de ciências e de biologia, e o que pode significar o ensino da vida. Para alcançar respostas, estudou-se textos de Gastal, Bastos, Chaves, que auxiliaram na formação de noções sobre o papel do corpo e da arte no ensino da vida e qual é o lugar da experiência vivida no ensino de ciências e biologia. Já o texto de Oliveira e Souza, de 2023, ajudou a mostrar como a educação em ciências contemporânea tem sido pautada na racionalidade técnica e instrumental, com foco em uma hiperconceitualização dos fenômenos, desprezando muitas vezes as experiências multissensoriais que levam à descrição e à interpretação da natureza. Outros textos também foram estudados e o diálogo dos estudantes com os textos foi registrado em portfólios individuais, o que foi compreendido pelos autores como o processo educativo da formação inicial docente pelo PIBID de Ciências lá na UFPR. No trabalho, afirma-se que a experiência estética, advogada por Souza e Yared, é condicionada pela atitude estética, que diz respeito à abertura que o sujeito tem ante o mundo. A experiência com a atitude estética foi promovida pela delegação da arte aos bolsistas, que tiveram a tarefa de representar artisticamente, de variadas maneiras, suas experiências com a natureza. Para Souza e Yared, a delegação da arte a terceiros é uma postura fenomenológica que oportuniza a expressão da dimensão do sensível e a autonomia inventiva. Desse modo, os participantes se atentaram para as potencialidades das artes nas práticas cotidianas como uma forma de acessar o nível pré-reflexivo, ou seja, o que é anterior à linguagem. Nas experiências com o ambiente escolar, depois de algumas semanas de encontros semanais, Souza e Yared relatam que os estudantes foram orientados a explorar diversos espaços da escola a fim de fazerem inventários sobre suas áreas verdes e de recreação, laboratórios e outros espaços de ensino, biblioteca, espaços de leitura, quadras, espaços para atividades físicas, cozinhas, refeitórios, documentos da escola e outros de seus componentes contextuais. Conforme defendem os autores, do ponto de vista fenomenológico, o ambiente escolar não é um mero pano de fundo ou paisagem passiva para o acontecer pedagógico. Outro sim é um recurso potente nas estratégias pedagógicas que primam pela corporeidade, e ao nos apropriarmos dele com intencionalidade educativa, este adquire a qualidade de educador.
Com isso, os estudantes em formação docente foram estimulados a pensar em diversas formas de ocupação desses espaços para as atividades de ensino de ciências e de biologia, a fim de promover experiências estéticas e com o corpo que fomentassem interpretações científicas a posteriori. Da experiência com a iniciação à docência, a primeira atividade na escola se deu em novembro de 2023, ou seja, a partir do 7º mês de PIBID. Para as atividades serem realizadas nas escolas, junto aos estudantes de educação básica, foram planejadas experiências sensoriais introdutórias que rumassem à interpretação de fenômenos científicos. Desse modo, intencionou-se promover uma formação de professores que, nas palavras de Ostergaard, Darling e Hugo, num trabalho de 2008, tendem a considerar os fenômenos do mundo-vida como a própria base e não como meras ilustrações do conhecimento científico. Souza e Yared citam Pelech num trabalho de 2013 ao afirmarem que a compreensão é tanto objetivo como caminho, por isso, embora a educação em ciências pretenda muitas vezes chegar a uma compreensão final e completa, a hermenêutica permite reconhecer que o processo de compreensão nunca está completo. Assim, assumem terem trabalhado para instigar os estudantes em formação docente a perceberem o caminho da nossa finitude humana em lidar com o mundo, em que a ciência é um modo de compreender a si próprio e aos outros. No findar desse caminho experiencial formativo do PIBID Ciências da UFPR, os estudantes foram convidados a escreverem relatos de experiências na busca da continuidade da criação de espaços de reflexão e entrelaçamentos com os embasamentos teóricos que estavam pautando. Nesse caminho, Souza e Yared admitiram estarem cientes das limitações que uma formação em um curso de ciências biológicas tem de aspectos filosóficos que orientam o constituir-se professor de ciências do ponto de vista ontológico, mas que essa viagem mostrou a possibilidade de sermos inventivos e subversivos ao nos engajarmos cientificamente com a dimensão do sensível em currículos engessados e conteudistas. Essa foi a resenha do artigo Emaranhados Teóricos, as Práticas Formativas no PIBID Ciências, Experiências Estéticas para a Iniciação à Docência, de Robson Simplício de Souza e Valéria Guislotti Yared, publicado na Revista de Ensino de Biologia da Isbembil, por Diego Marques da Silva.